Impressionante esse negócio da mulher arrastada, hein? Daqui a pouco nós vamos ver. Nós vamos começar a nossa edição de hoje falando desse acidente que chocou o país esse fim de semana. Batida entre a carreta e o ônibus, além de um carro, 41 mortos na Rio-Bahia e Teófilo Otoni. Familiares das vítimas aguardam pela identificação e liberação dos corpos no Instituto Médico Legal, onde a polícia montou uma força-tarefa. Pedro Corsini está lá. Tem mais informações. Pedro, boa tarde. Oi, Edu, boa tarde para você. Uma ótima segunda-feira para quem está com a gente aqui no Boa Tarde Minas. Dos 41 corpos que chegaram ontem aqui no IML de BH, cerca de 12 já foram identificados. 6, pelo menos, já saíram aqui do Instituto Médico Legal. Alguns já até foram para cidades de destino onde acontecem, então, os velórios e os sepultamentos. Outras vítimas ainda aguardam a chegada dos familiares para a identificação dos corpos, que, segundo a Polícia Civil, vai ser feita de 3 maneiras. Pela arcada dentária, então aí para isso a família tem que ter ali um raio-x daquela vítima, pelo DNA, seja de pai, mãe, filho ou então de itens pessoais da vítima, como escova de cabelo, escova de dente, que tenham então material genético, ou através de digitais. Mas boa parte dos corpos, infelizmente, foi carbonizada por causa da explosão, deste acidente na BR-116 em Teófilo Otoni no sábado. Aqui no IML agora a movimentação é tranquila, alguns familiares já estão lá dentro realizando esse processo de identificação, um momento delicado que não tem previsão para quando vai se encerrar, afinal de contas são muitos corpos. Ontem o governo convocou uma coletiva aqui no IML para de fato explicar como vai ser daqui para frente, como estão as investigações, e o repórter Vitor Duarte acompanhou a movimentação nas primeiras horas da manhã de ontem aqui na capital. Na manhã deste domingo, a movimentação no IML de Belo Horizonte de familiares das vítimas do acidente na BR-116 em Teófilo Otoni foi grande. Entre eles, o irmão do motorista do ônibus, o Eberton da Silva Ribeiro, de 38 anos, que morreu. O jovem contou que o profissional estava de folga quando foi chamado para fazer a viagem, já que o outro motorista teve um imprevisto. O turno dele acabaria justamente em Teófilo Otoni. Felizmente, abalado, não é o que a gente esperava. Fiquei sabendo do acidente através de reportagem de terceiros na onde eu moro, porque a empresa própria mesmo não prestou nenhum apoio até agora, ficou de vir até aqui no IML, não apareceu representante nenhum. O seu Alício veio de São Paulo reconhecer o corpo do irmão, Tiburtino Ribeiro Dias, de 60 anos, que ia para o interior da Bahia vistoriar a construção de uma casa. Todos nós somos próximos, muito unidos, nós como diz o ditado, se une, véspera de qualquer tipo de ano, de aniversário, às vezes faz almoço em algumas casas de uns, vai ter um almoço na tua casa, aí vai todo mundo, chega lá, fica todo mundo naquelas brincadeiras, jogando conversa fora, Já faltou mais 2, tá faltando mais um, agora 3, O acidente aconteceu na madrugada de sábado, na BR-116, no distrito de Lajinha, em Teófilo Otoni, região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Conforme a polícia, a pedra de granito, que era transportada em um caminhão, se desprendeu ao passar por um trecho de descida e atingiu um ônibus que seguia de São Paulo para a Bahia no sentido contrário. Um veículo de passeio ainda chegou a atingir a traseira do caminhão. Realmente há uma informação que poderia ter ocorrido o estouro de um dos pneus, mas, dadas as circunstâncias e análise de campo, a linha mais provável nesse momento é de fato do desprender dessa pedra. De acordo com o doutor Amauri, o delegado-chefe do departamento de Teófilo Otoni, foi verificado a partir do levantamento das notas fiscais que ele transportava essa pedra do Ceará até o estado do Espírito Santo e que, pela própria nota fiscal, é possível, de uma maneira indiciária, de uma maneira preliminar, verificar que houve um excesso de peso no transporte dessa pedra, ou seja, aí já haveria um indicativo, vejam bem, é apenas um indicativo, estamos na fase preliminar de responsabilidade por parte do condutor. As causas do acidente ainda serão apuradas. Análises preliminares feitas pela Polícia Civil apontam que o caminhão estaria com carga acima da capacidade. O motorista do veículo fugiu. De acordo com a PM, ele está com o direito de dirigir suspenso, já que se recusou a fazer o teste do bafômetro durante uma blitz realizada em Mantena, no Vale do Rio Doce, aqui em Minas Gerais, no ano de 2022. Várias hipóteses de alguém pode ter dado alguma ajuda. Nós fizemos abordagem a diversos ônibus na divisa
E continuamos esse processo ainda com as viaturas, com as forças da Polícia Militar, dos diversos comandos, sobretudo o Comando Rodoviário e a nossa Diretoria de Inteligência. E por isso que eu até reafirmo e conclamo para que o motorista se apresente, para que o processo de persecução criminal ocorra e que ele possa se esclarecer também em face dos fatos. A gente tem essas informações preliminares, né, a respeito da pedra, existe, mas a gente precisa aguardar a finalização do laudo pericial, que é onde os vestígios, né, eles vão ser de fato analisados agora pela equipe, após esse levantamento. Inclusive, uma equipe está retornando hoje para fazer novas análises nos veículos envolvidos, tá? Para a gente, de fato, ter uma materialização no laudo pericial de informações realmente relevantes e seguras para esse caso, para essa tragédia. Além disso, né, tem possíveis imagens também próximas ao local, que a equipe de investigação também está levantando, que poderão ser, né, que vão subsidiar aí a análise pericial, tá? Corroborando aí a dinâmica dos fatos. Isso também está em análise. Agora nós queremos justiça, né? Porque se o motorista percebeu alguma coisa de errado no caminhão, a obrigação era dele ter parado, mas a imprudência dele foi maior. E torcer agora para a polícia conseguir capturar esse indivíduo aí, né? Segundo a polícia, 41 corpos deram entrada no IML de Belo Horizonte. Mais de 10 foram identificados. As vítimas foram transportadas em um caminhão frigorífico. O perito responsável pela identificação disse que a partir de agora será feita uma força-tarefa para recolher DNA dos familiares e uma estrutura para que o trabalho seja realizado será montada. Para receber essas famílias, para a entrega dessa documentação, para a coleta desse material. No caso do material genético, inclusive, a gente tem uma prioridade aí no tipo de coleta que deve ser feita. Inicialmente, prioritariamente pelos pais, né, dessas vítimas, seguido dos filhos, né, seguido dos irmãos e, obviamente, se não tiver nenhuma dessa linha, qualquer familiar, né? Então, assim, a gente tem essas orientações, já passamos para o governo, inclusive para a publicação, né, de uma nota que possa orientar melhor esses familiares. A empresa responsável pelo ônibus atingido disponibilizou veículos para que familiares pudessem reconhecer os corpos. A Polícia Civil esclarece que os parentes que não puderem vir a Belo Horizonte fazer a coleta do material genético podem fazer em seus respectivos estados. Antes disso, mais importante ainda é nos enviar, né, de maneira como nós já divulgamos para a imprensa, relatórios médicos, radiografias, fotografias, né, que isso também permite essa identificação. Mas no tocante à coleta do material de DNA, existe uma rede nacional, um banco nacional de perfis genéticos, e os familiares, seguindo a ordem preferencial aí do pai, da mãe, depois do filho, né, depois dos irmãos, podem procurar essas unidades das polícias civis ou polícias científicas, a depender do estado, e fazer essa coleta de DNA no seu estado de origem. O que eu acho engraçado é o seguinte: engraçado, nada engraçado, é triste. É saber que quando acontece um acidente dessa magnitude, o que mais tem é a autoridade manifestando solidariedade e dando entrevista. Agora, o que eu preciso saber, por que a Rio-Bahia, esta rodovia 116, que sai do sudeste, já perto do sul, e vai até o Ceará, no extremo nordeste, continua matando, e é a que mais mata no país? Quando é que essa bendita duplicação vai sair? Quando é que ela será bem sinalizada? E, sobretudo, quando haverá fiscalização? Balela essa história de que nós estamos com tantos homens nesse fim de semana prolongado do Natal, do Ano Novo. Conversa. Você que me prestigia agora, pega o seu carro, vai daqui a Brasília, daqui a Porto Alegre, daqui a Uberlândia, daqui a Fortaleza, Porto Seguro ou Gramado, você não vai encontrar um agente de trânsito, um patrulheiro da estrada. Ou estou mentindo, Adilson? Você não vê um. Quando foi a última vez que você viu parar um caminhão desse, bitrem com a pedra de não sei quantas toneladas? Motorista, me mostra os documentos para descobrir que tinha 2 anos que ele estava com a carteira tomada, porque estava alcoolizado, foi parado numa blitz da lei seca e dirigindo um caminhão desse. Será que esse ônibus passou por uma fiscalização para confirmar o que a passageira disse para o papai antes?
uma viagem de 20 e tantas horas, sem banheiro para usar, ônibus quente porque não tinha ar-condicionado, e ônibus velho. A versão que está sendo afirmada por 3 testemunhas que sobreviveram é que estourou um pneu antes de ir em cima do caminhão. Então, balela, balela e balela.